TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olá, sábado, 14 de novembro, e eu estou de volta em mais uma edição do Semana Ilustrada, onde você acompanha as principais reportagens da semana. E veja agora os nossos destaques. Alerta vermelho para supermercados de Araxá e Campos Altos. O Ministério Público de Araxá solicita inquérito federal para candidatos que receberam auxílio emergencial. Campanha alerta motoristas para cuidados com roubos de carga. E o editorial Raio X com Lavín Drummond. Nesta semana, uma operação de alerta vermelho foi realizada através de vistorias das equipes do Corpo de Bombeiros em supermercados de Araxá e Campos Altos. A operação consiste em vistoriar edificações específicas e estratégicas no que tange a prevenção e combate a incêndio e pânico. A Operação Alerta Vermelho busca certificar o cumprimento das exigências das medidas de segurança contra incêndio e pânico, de modo a garantir a proteção das pessoas e prevenção de incêndios. Nesta fase foram vistoriados os supermercados e edificações de natureza semelhante. Nos anos de 2017 e 2018, a ação foi desencadeada com caráter de orientação e prevenção para os espaços visitados. Foram 5 operações em 2017 e 6 em 2018, que alcançaram mais de 23 mil edificações das mais variadas ocupações, como escolas, hotéis, presídios, locais dispensados de licenciamento, dentre outras. Em 2019 e 2020, o caráter das visitas é a fiscalização, buscando certificar que as edificações vistoriadas realmente possuam as medidas de prevenção e combate a incêndio e pânico, que garantem a proteção das pessoas em caso de sinistros. Os supermercados são locais de grande circulação de público e abrigam também uma carga de materiais potencialmente inflamáveis, o que requer uma observância rigorosa das normas de proteção contra incêndio e pânico. Aproximadamente 600 militares participaram das vistorias, distribuídos por comandos operacionais de bombeiros em cada região do estado. A ação resultou em 1.439 estabelecimentos vistoriados, sendo que destes, 560 encontram-se em situação regular e 879 apresentaram algum tipo de irregularidade ou estão em processo de regularização. Mais de 800 deles receberam advertências por escrito e 45 multas foram aplicadas. Na 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Araxá, as equipes do pelotão de prevenção e vistoria vistoriaram 8 edificações em Araxá e em Campos Altos, 5. O resumo da operação em Araxá foi de 2 multas, 2 advertências escritas e 4 locais regularizados. E em Campos Altos não foi aplicada nenhuma multa. 1 dos 5 locais vistoriados está regularizado e 4 advertências escritas foram feitas. Definido o prazo para o cadastro de interessados no leilão de veículos do Detran, Departamento de Trânsito de Araxá, que acontece no final deste mês. Os mais de 1.900 veículos, sendo que destes, 1.100 são destinados à siderurgia, serão leiloados nos dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro, em Araxá. As condições para os interessados participarem do leilão do Detran em Araxá foram definidas. As alterações em relação aos leilões anteriores têm por finalidade adequar a realização do evento às normas do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Araxá e ao protocolo de segurança do próprio Detran Mineiro. A principal delas é a obrigatoriedade de cadastramento prévio para entrar e permanecer na área de lances, que deverá ser feito impreterivelmente até o dia 16 de novembro, próxima segunda-feira.
Segundo a comissão do leilão, a quantidade de arrematantes será limitada devido às restrições impostas pela pandemia. Somente a pessoa que fizer o agendamento terá a participação assegurada. O interessado deverá fazer o cadastro pelos canais de contato do Detran de Araxá, de segunda a sexta-feira, entre 12 e 18 horas. Os meios de contato são via telefone, que também é o WhatsApp, 34 3669 9939, ou pelo e-mail leilão.araxá@policiacivil.mg.gov.br. Uma pesquisa online realizada entre os dias 1º e 14 de setembro deste ano registrou a opinião de 2.000 pessoas com idade a partir de 16 anos. Segundo o levantamento, mulheres brasileiras são assombradas pelo medo de serem vítimas de estupro. O impacto do estupro é uma realidade próxima da população, já que 52% dos entrevistados conhecem uma mulher ou menina que já foi vítima e 16% das mulheres disseram ter sofrido violência sexual. Entre as mulheres, 95% revelaram ter medo cotidiano de serem estupradas, sendo que 78% afirmaram ter muito medo. Entre os homens, 92% têm medo que a filha, mãe, esposa ou namorada sejam vítimas do crime. A pesquisa aponta que 91% das mulheres acham que contariam para alguém se fossem vítimas e 68% contariam com certeza. Os motivos relatados que impediriam a comunicação do crime são vergonha, o constrangimento e o medo da exposição. Na amostra, 92% das mulheres dizem que denunciariam se fossem vítimas. Porém, 53% dos entrevistados disseram que as vítimas não costumam denunciar. Apenas 29% acham que a polícia está muito preparada para atender vítimas de estupro e 93% concordam que toda vítima que procurar a delegacia ou um serviço de saúde deve ser informada sobre as formas para evitar doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada. Dos que conhecem uma vítima, 17% relataram que ela engravidou e em 42% desses casos a gestação foi interrompida. A pesquisa levantou também a percepção sobre as principais formas de violência sofridas pelas mulheres. Do total de entrevistados, 73% apontaram a violência doméstica, 53% o assédio sexual, 43% a desigualdade salarial entre homens e mulheres, 42% o estupro, 38% violência física, 37% a dupla jornada de trabalho e 14% indicaram ainda o racismo como uma forma de violência sofrida pelas mulheres brasileiras. Quando analisadas apenas as respostas das mulheres à pesquisa, o estupro é apontado por 44%, indicado como a quarta principal violência sofrida, enquanto entre os homens a indicação cai para 39%, o sexto lugar. O Corpo de Bombeiros apresentou um balanço da captura de animais silvestres nos últimos 2 anos, que foram devolvidos à natureza. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realiza diariamente a captura de espécies que habitualmente vivem em matas e florestas, mas que agora estão cada vez mais presentes nas cidades. De acordo com o levantamento do Centro Integrado de Defesa Social, durante o ano de 2019, os bombeiros realizaram a captura de 4.952 animais silvestres, de mais de 20 espécies diferentes, em todas as regiões mineiras. Somente serpentes foram capturadas e devolvidas à natureza, mais de 2.500. Em Araxá, de acordo com a 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros, nos 365 dias de 2019, foram 138 animais capturados. Desses, 92 cobras e 25 gambás. E entre o dia 1º de janeiro e 6 de outubro de 2020, foram 112 no total. A maioria, 66, cobras, e o segundo animal mais capturado foi o gambá, 38 ao todo. A pesquisa também revela que houve uma variação de 28%
na captura de espécies silvestres na comparação de janeiro a outubro de 2019 e o mesmo período de 2020. Em linhas gerais, o Corpo de Bombeiros devolveu à natureza nesses 2 anos 11.285 animais silvestres que arriscaram nos perímetros urbanos, fugindo de queimadas e outras degradações ou simplesmente em busca de maior oferta de alimentos. Daqui a pouco, os preparativos para o Dia do Pleito. E ainda hoje o editorial Raio X com a Lavínia Drummond. Semana Ilustrada, volta já. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Candidato a prefeito e vereador, o voto dos pequenos negócios tem força. Colocar o empreendedorismo na pauta do seu município ajuda no desenvolvimento da sua cidade. O Sebrae preparou o Guia do Candidato a Empreendedor, com dicas e ações que você pode incluir no seu planejamento. Baixe o guia. O 37º Batalhão da Polícia Militar divulgou como será a atuação policial durante as eleições 2020. Haverá reforço no efetivo. A repórter Janaína Silva conversou com o Tenente-Coronel Ademir Fagundes. Acompanhe. Como é o trabalho da Polícia Militar, já aí que a gente está na semana das eleições? Então, a Polícia Militar está focada, né, no policiamento das eleições, não só para o dia, mas durante toda a semana, né? Os ânimos se acirram nessa reta final, então a Polícia Militar vai estar atenta aí em relação a possíveis ocorrências, possíveis crimes, com ação preventiva e repressiva, de acordo com a situação que porventura vier a ocorrer. E no dia 15 de novembro, qual que é o trabalho, já que esse trabalho mesmo da Polícia Militar inicia ainda na madrugada? A Polícia Militar já começa na madrugada do dia 15, fazendo aquele trabalho preventivo em relação à possibilidade da propaganda irregular, né? Infelizmente, ainda existem candidatos que cometem aquela publicidade, que é a propaganda irregular, de jogar os santinhos nas imediações dos locais de votação. Isso é proibido, isso configura propaganda irregular e a Polícia Militar vai estar atenta com o cunho de, se isso ocorrer, efetuar a prisão em flagrante dos infratores, né? E também vamos estar fazendo aquele trabalho corretivo, né? Após o encerramento das eleições, há também um trabalho diferenciado, né? Com comemoração e também com o translado das urnas dos locais de votação até o cartório eleitoral, onde vai acontecer a apuração. Sim, a Polícia Militar faz a escolta das urnas até o local de apuração, faz o policiamento lá no local, acompanha essa apuração e depois também a gente lança o policiamento preventivo relativo aos locais de concentração para comemoração. Qual será o efetivo, não só no decorrer da semana, mas especialmente no dia 15 de novembro? No dia 15, nós lançamos todo o efetivo do 37º Batalhão focado nas eleições. Então, todo o nosso efetivo operacional, administrativo, vai estar focado nas eleições, prestando esse serviço. Vamos receber o apoio da Polícia de Meio Ambiente,
da Polícia Militar Rodoviária e também estamos recebendo reforço de militares de Belo Horizonte, que virão aí nos apoiar nos 12 municípios, onde haverá votação na área do 37º Batalhão. Amanhã é dia das eleições municipais, onde cada um de nós exercerá o direito à democracia. Neste ano, mais de 20 locais de votação estão adaptados para eleitores com deficiência. Converso com o chefe do cartório eleitoral que vai detalhar isso para a gente, Euclides José Rangel. Há urnas com áudio para deficientes? Sim, Janaína e telespectadores, há sim urnas preparadas com áudio para as pessoas portadoras de deficiência, né? E teremos fone nessas urnas, né? E dos 31 locais de votação, 21 aqui em Araxá terão esses fones. E Itapira também, das 3 escolas, 2 terão. Vamos ressaltar aqui para o telespectador, né? Lembrando que a eleição já é neste domingo. O que levar na hora de votar, né? Para cada um levar o seu material, levar a sua caneta, é preciso levar o título, só para a gente detalhar aqui para a pessoa já sair de casa preparada e não ter nenhuma surpresa quando chegar no local para votar. Claro, esse ano, por ser uma eleição especial, diferenciada, por causa da pandemia de Covid-19, todos já devem estar acompanhando aí as campanhas do TSE. E a gente aproveita o espaço para reforçar que deve ser levado, o eleitor deve estar portando máscara, manter o distanciamento de 1,5 m, levar a sua própria caneta para votar, de preferência, azul ou preta, como num concurso público, entendeu? E um documento de identidade e o título de eleitor. Para quem não estiver com o título em mãos, é possível votar apenas com um documento de identidade? Sim, desde que saiba a sessão, obviamente. De toda forma, para aqueles que têm o título baixado, né, o e-título, no celular também é suficiente. O e-título também é o local onde esse eleitor pode pesquisar se a sessão dele permanece no mesmo local, se teve alguma adulteração, já que esse ano teve um agrupamento? Na verdade, o e-título é um aplicativo que o eleitor baixa o título de eleitor, né, dele para tê-lo no celular, desde que tenha feito biometria. De toda forma, os locais para localização disponíveis para localização das urnas é o site do TRE e até mesmo aqui no cartório eleitoral, no 3662-9270, a gente tem aqui uma equipe que pode estar, assim, dando todas as informações para os eleitores de Araxá e Itapira. Muito obrigada pelas instruções. Vou só reforçar aqui que esse número que o Euclides disse, dos 31 locais de votação, 21 há urnas eletrônicas com fone. Basta acessar o nosso portal diariosintonia.com.br que a lista completa você encontra lá. E o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, disponibiliza 2 aplicativos que conferem ainda mais transparência no processo eleitoral. Por meio do aplicativo, qualquer pessoa pode acompanhar e obter os resultados das eleições em sua cidade a partir dos votos já apurados. O objetivo é facilitar o acesso de eleitores e da sociedade em geral ao resultado das eleições municipais de 2020. Todos podem ter acesso, que mostra dados de forma rápida, transparente e sucinta, para pesquisa direta ou por parte de qualquer interessado. Já o Boletim na Mão disponibiliza ao cidadão uma cópia digital dos resultados das sessões eleitorais, possibilitando que o eleitor atue como um fiscal das ações durante o pleito. Por meio do aplicativo, qualquer cidadão pode obter uma cópia digital dos resultados da sessão eleitoral. Após o encerramento da votação, a urna imprime um relatório que contém o total de votos recebidos pelos candidatos e outras informações da sessão. Esse relatório é chamado de boletim de urna, cujo QR Code pode ser lido pelo aplicativo Boletim na Mão, que guardará a imagem no próprio dispositivo móvel. Os 2 aplicativos podem ser instalados gratuitamente em qualquer dispositivo móvel, smartphone ou tablet, bastando apenas ter acesso às lojas Google Play ou Apple Store. Ambos se destinam ao público em geral. Os resultados das eleições municipais serão divulgados amanhã a partir das 5 da tarde. A Justiça Eleitoral tem até o dia 18 de novembro de 2020 para disponibilizar boletins de urna e tabelas de correspondências efetivas.
Os boletins de urnas das eleições municipais deste ano começaram a ser emitidos a partir de 5 horas da tarde, que é o horário de encerramento da votação deste domingo, dia 15 de novembro, data do primeiro turno do pleito. A partir desse horário serão divulgados os resultados das votações para todos os cargos, incluindo os votos em branco, os nulos e as abstenções verificadas. Acompanhe o resultado das eleições municipais 2020 na cidade de Araxá e também na microrregião através das nossas redes sociais a partir de 5 da tarde do domingo, 15 de novembro. O Instagram é @Rede Sintonia Araxá e o Facebook Rede Sintonia. Até o dia 20 de novembro, a Justiça Eleitoral deve disponibilizar os resultados das votações no repositório de dados eleitorais, que é a compilação de informações brutas das eleições, e na página de estatísticas das eleições 2020. Vice-prefeito de Perdizes e 6 pessoas envolvidas em crimes eleitorais são denunciadas pelo Ministério Público. E o editorial Raio X com Lavinho Drummond. É daqui a pouco. Há mais de 60 anos, a CBMM está presente no seu dia a dia de maneiras que talvez você nem imagine. Seja através da aplicação de produtos nos diversos segmentos da indústria, ou na forma como a companhia contribui para a manutenção de serviços essenciais a toda a cidade. Agora, mais do que nunca, reconhecemos nossa responsabilidade e reforçamos o nosso compromisso com a comunidade de Araxá, para enfrentarmos juntos este momento. Agradecemos a quem pode estar em casa e principalmente aos nossos colaboradores que continuam se dedicando para manter a CBMM ativa de forma segura e responsável. Para isso, mais de 45 medidas de segurança foram implementadas, garantindo a segurança de todos. Potencializamos a limpeza e higienização das áreas comuns e das salas de trabalho. Aumentamos o número de ônibus para que se respeite o distanciamento de segurança. Escalonamos os horários das refeições, assegurando um menor fluxo nos refeitórios. Reduzimos o número de colaboradores e terceiros na planta. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Outubro é o mês de luta contra o câncer de mama e estamos juntas nessa causa. Porcelanato polido Bianco, R$ 59,90. Porcelanato Delta Madrid, R$ 38,90. Revestimento branco Viva, R$ 13,90. Selador acrílico Real, R$ 54,90. Quando você se previne, a sua vida ganha cor. Somos Outubro Rosa, somos a Casa Franca. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o vice-prefeito e 6 outras pessoas por envolvimento em crimes eleitorais e associação criminosa em Perdizes. O Ministério Público Eleitoral denunciou o vice-prefeito e candidato a prefeito de Perdizes, Vinícius Barreto, o secretário municipal de obras, 2 servidores públicos do município, além de um ex-prefeito local e 2 empresários por crimes eleitorais e outros delitos conexos. A denúncia foi oferecida após a análise da conclusão de inquérito policial, que, a partir da operação Voto de Cabresto, apontou os crimes praticados pelos denunciados. A operação foi deflagrada em virtude de ter chegado ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral, no dia 7 de outubro, que 2 servidores públicos comissionados
da Prefeitura de Perdizes, a mando do atual vice-prefeito e candidato a prefeito nas eleições de 2020, de posse de uma lista contendo nomes de todos os servidores comissionados do município, estariam se dirigindo a esses servidores a fim de cobrar o apoio político deles. Com a análise do material, além da coação eleitoral, foi também possível desvendar um esquema de desvio de dinheiro público, peculato, corrupção eleitoral e captação ilícita de sufrágio por parte do vice-prefeito desde 2019, quando ainda ocupava o cargo no executivo. As investigações apontaram que houve a doação de materiais de construção a eleitores de Perdizes, visando formar o curral eleitoral, contando com apoio e efetiva participação de outros servidores públicos municipais ocupantes de cargos comissionados, inclusive até de um ex-prefeito de Perdizes, além de 2 empresários do ramo de materiais de construção, o que constituiu em uma organização criminosa. As provas orais e documentais, conforme o Ministério Público, comprovaram o envolvimento dos denunciados nos crimes, sobretudo a partir da extração de dados e inúmeras trocas de mensagens de texto, imagem e áudio entre os envolvidos, obtidos por meio da quebra do sigilo dos aparelhos celulares dos envolvidos com autorização judicial. De acordo com todas as provas que foram levantadas, nos mandados de busca e apreensão inicialmente, dos objetos apreendidos, quebra de sigilo telefônico, dos celulares que foram apreendidos, muitas provas nós conseguimos analisar e verificar realmente essa questão da compra de votos. Nesta semana, uma campanha nacional alertou caminhoneiros sobre o roubo de cargas. A ação em Araxá aconteceu entre quarta e sexta-feira. Uma parada de instrução antes de continuar o percurso. E dentro da sala, o cuidado com a saúde, aferindo a pressão arterial e medindo a glicemia. Postos de atendimento montados em trechos da BR-262, na campanha nacional do SEST-Senat, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. Alerta para motoristas de transportes de cargas sobre os riscos de roubos nas rodovias. As instruções principais para os motoristas são: estude sua rota antes de viagem, dirija-se com cuidado e atente-se às situações suspeitas. E contra o roubo e acidentes, a atenção é a melhor defesa. Então, nós estamos orientando todos os motoristas nesse sentido e oferecendo aos mesmos um teste rápido de glicose, pressão arterial, porque nós entendemos, se eles estiverem bem fisicamente, com certeza a viagem dele vai ser mais proveitosa. Pausa no percurso, seguindo os protocolos de saúde vigentes devido ao cenário da pandemia, como a utilização obrigatória de máscara facial dentro do ambiente. Orientação sobre planejamento de rotas para evitar roubos de cargas e acidentes. De acordo com o SEST-Senat, a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística registrou 18.300 roubos de carga e um prejuízo de cerca de 1,4 bilhão de reais ao setor. Em 3 dias no município, a meta é atender e instruir 500 motoristas. A 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal vem registrando redução nos números este ano, num comparativo com 2019. São 23% de queda dos acidentes no trecho de 348 quilômetros entre Uberaba e Pará de Minas. Entre janeiro e 1º de novembro dos 2 últimos anos, 2019 e 2020, os acidentes graves, que são aqueles com vítimas fatais, tiveram redução de quase 40%. E o número de óbitos, 33%. No trecho da 8ª Delegacia, no ano de 2020, nós temos uma redução de mais de 22% do roubo de cargas. Não tem um ponto específico que tenha uma incidência maior, né? Contudo, a gente sempre orienta essas mesmas dicas para os condutores, que procurem locais com iluminação, com fluxo de pessoas, postos que estejam em atividade, porque evitar aqueles que estão inativos, que não têm o funcionamento noturno, ou seja, não tem frentistas, vigias e nem outros condutores estacionados, que dessa forma vai contribuir com a segurança e possivelmente tornar mais difícil a ação delituosa. O Ministério Público de Araxá está solicitando a instauração de um inquérito federal de 10 candidatos a vereador e um candidato a vice-prefeito em Araxá
que receberam o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Mesmo tendo declarado à Justiça Eleitoral renda acima de 300 mil em 2019. O promotor, Dr. Fábio Varela, se manifestou sobre o processo. Pois bem, isso no mínimo é uma grande imoralidade, não é? Porque sabemos das grandes necessidades da população vulnerável no Brasil e pessoas que, em princípio, possuem uma renda suficiente para a sua manutenção, solicitar esse auxílio, isso causa um grande clamor público. No caso, doutor, para ficar claro, né, para o pessoal de casa, a pessoa que tem a renda inferior, ela pode sim solicitar, independente de ser candidato ou não. Quem não tem essa renda alta poderia estar fazendo isso. A questão realmente é a renda dessas pessoas? Exatamente. A questão é que se a pessoa possui um patrimônio que lhe propicia a sua própria manutenção, ela não se enquadra naquela situação de vulnerabilidade que é o que possibilita o atendimento desse auxílio emergencial. E no caso, a partir de agora, com essa solicitação desse inquérito, como que funciona? Como que é o procedimento? Então, nós, em princípio, quando recebemos essa listagem do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, informando sobre esses recebimentos, entendemos que ali estaria caracterizado o crime de falsidade ideológica, que consiste em uma declaração falsa para alterar a verdade sobre um fato relevante, e o crime de estelionato. Ou seja, estelionato consiste em você obter uma vantagem indevida, induzindo ou mantendo em erro a vítima. Quem é a vítima no caso? A vítima no caso é quem paga este auxílio. Quem paga o auxílio é a União, é o governo federal. Consequentemente, este estelionato foi praticado contra o governo federal. E, por consequência, a competência para a apuração desse crime será da Polícia Federal. Então, nós já encaminhamos a documentação para a Polícia Federal, em Uberaba, para que eles apurem essas condutas criminosas. E acompanhe agora o editorial Raio X com Lavinho Drummond. (15 de novembro) será o dia D, o Dia Nacional da Democracia. Dia em que brasileiras e brasileiros vão às urnas para escolher novos representantes municipais. As novas regras eleitorais, mas a pandemia e a falta de recursos deram um pé no freio no cenário político e fizeram desse processo um tanto mais xoxo, menos agitado. Verdade, verdade, verdade. Mas fica isso sim a esperança que os eleitos apliquem uma prática diferente de se fazer política. Mais transparência, menos conchavo, menos empreguismo, conluios, acordos na calada da noite. Que prevaleça a renovação e o maior respeito ao dinheiro do povo, ao dinheiro do contribuinte, dando prioridade àquilo que é mais importante: a educação, a saúde e a segurança pública. E que nesse futuro mais promissor encontremos político efetivamente corajoso para defender e trabalhar por Araxá, fazendo finalmente a real diferença e trazendo novidades que justifiquem o destino e o privilégio de sermos a capital mundial do nióbio. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E esta edição do Semana Ilustrada encerra por aqui. Estou de volta no próximo sábado. Tchau! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom,
o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898, B. 1889 ou letra C. 1831? A resposta certa é a opção C, 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. E os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil entre janeiro de 1995 e dezembro de 2002, é natural de qual cidade brasileira? Letra A, São Paulo. Letra B, Rio de Janeiro. Letra C, Curitiba. A resposta certa é a letra B. Fernando Henrique Cardoso é natural do Rio de Janeiro em 1931. À época, a cidade era a capital do Distrito Federal. Fernando Henrique Cardoso foi o 34º presidente da República Federativa Brasileira e o primeiro presidente reeleito democraticamente. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração
coração quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.